Bom dia e bem-vindos para mais um Antes do Café. Quero convidá-los a abrir comigo em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 e o versículo 10. Lucas 8, 10, que diz: Respondeu-lhe Jesus: E vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendem. E que o Senhor há de abençoar essa leitura aos nossos corações. É interessante a quantidade de pessoas nos dias atuais que não conseguem captar, não conseguem entender o que a palavra de Deus está falando. Eles não conseguem ouvir corretamente. Na verdade, muitos de nós hoje estamos ouvindo somente aquilo que nós queremos e entendendo somente aquilo que desejamos. Isso é verdade contigo hoje? Como professor, eu me lembro de um episódio numa escola, a gente dando aula online, e eu falando sobre as profissões. E aí, quando eu terminei, cheguei na profissão de doméstica e dona de casa. E eu falei o seguinte: olha, nos Estados Unidos, muitas pessoas vão para os Estados Unidos para ser faxineiras, porque lá só quem faz faxina quem paga, melhor dizer, quem paga a faxina são aqueles que têm muito dinheiro, que são ricos. Os demais, as pessoas são donas de casas. Elas mesmas cuidam da casa. E aí vai para a faxina, ganha muito bem e volta para o Brasil com uma estabilidade financeira muito boa. E eu falei isso simples, claro. Aí uma menina, de repente, saiu e disse para a mãe: Mãe, eu não vou estudar mais não. Eu vou para os Estados Unidos para ser faxineira. Mas a momento nenhum eu disse que era para ela parar de estudar. A momento nenhum eu disse que era para ela virar faxineira. E ela disse que meu professor disse que faxineira ganha muito bem lá nos Estados Unidos e eu vou para os Estados Unidos para ser faxineira. Olha, ela só escutou o quê? O que ela quis, a parte que ela quis. Mas a momento nenhum eu disse aquilo, eu só estava usando como exemplo, eu expliquei isso à minha coordenadora. E ela entendeu o que eu quis dizer e pôde então passar para a mãe. A filha queria usar isso como desculpa para parar de estudar. Da mesma forma, ontem eu fiz um questionamento para a minha turma. Eu entrei numa turma e começamos a falar sobre filosofia. E eu entrei na turma e eu disse o seguinte: para que serve o sal? E aí eles começaram a explicar. Eu digo: pronto, agora eu sou hipertenso. O sal faz mal para mim. Então por que eu vou querer o sal na minha vida? Pão faz mal, por que eu vou querer o pão? E eles começaram a não conseguir entender o conceito das coisas. E aí depois eu, claro, expliquei, não vou parar agora para explicar, porque não dá tempo. Mas eu só disse a eles o seguinte: nós temos que lembrar que os produtos do passado e os produtos de hoje são completamente diferentes. Mas eles não entendiam o conceito disso. Muitos de nós também não entendemos os conceitos da palavra de Deus. E não porque é difícil de entender, é porque nós não queremos, porque nós não estamos dando ouvidos. Nossos ouvidos não estão realmente abertos para ouvir a palavra de Deus. Não estamos prontos para ouvir, só queremos ouvir. Somos adolescentes que só ouvem o que quer ouvir. Não é assim. Vamos ser sinceros, não somos assim. Só ouvimos o que queremos, só vemos o que queremos e não conseguimos entender bem a palavra de Deus. E isso nos deixa frustrado.
E essa frustração nos leva a viver uma vida contrária à vida que Deus deseja para nós. E é por isso que muitas vezes nós entramos em parafuso. É por isso que muitas vezes nós entramos com situações complicadas nas nossas vidas, porque nós não estamos ouvindo corretamente a palavra de Deus. Então eu quero que hoje você possa parar e ouvir a voz de Deus e continuar andando nos caminhos do Senhor. Pensa bem nisso hoje. Entenda bem a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo Antes do Café.